diretamente aqui de Palmas, são 16/5/2016. Aquele abaixo de várias voltas. Interessante. José Aparecido viajou e ele disse-nos que foi fazer uma transmissão numa cidade de 400 quilômetros, quer dizer, ida e volta 800. Aí eu perguntei ao mesmo se aquilo que ele tinha planejado tinha ocorrido a contento. Ora, no momento, meus irmãos, quando a gente fala ou questiona, temos evoluído em nossa existência, nós somos sabedores que há um planejamento específico para cada um aqui. Nós, com o nosso mentor, com o nosso espírito e anjo de guarda, a gente planeja, mas há casos que de um espírito superior ajudar. Em outros casos, há aquelas encarnações compulsórias. Você vai. Então, para ver ou para sentir se a nossa existência tem evoluído a contento, nós vamos ver hoje, para, no final, concluir sobre se tem ou não relativamente à encarnação. Ou reencarnação, como queira. Dizemos encarnação quando vemos pela primeira vez no orbe. E reencarnação quando, ou a maioria de nós já aqui, já estivemos, né? Já estivemos encarnados. Jesus, por exemplo, que é o nosso guia e modelo, ele trata-se de encarnação, não foi reencarnação. Ele é o gerente, é o modelo, é o nosso guia. Então, o caso de Jesus é encarnação. Muito bem, meus irmãos. Veja bem, essa tela, a qual nós vamos colocar, o objetivo da encarnação, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhe impõe a encarnação como um fim, de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Vocês observam que aqui está falando que Deus impõe aos espíritos, veja esse verbo do imperativo, impor, colocar, impõe a encarnação com o objetivo, sobretudo, da nossa evolução. E se nós não evoluirmos, questionamento inicial, temos evoluído em nossa vida? Ou, por outra, aquilo que nós planejamos relativamente à viagem, que eu falei, do amigo que viajou, e estava falando a seu respeito, de 400 quilômetros de ida e volta, 800, se eu não perguntei se você foi bem de viagem, eu perguntei se aquilo que você tinha planejado efetivamente tinha ocorrido a contento. Então, o aspecto do que eu planejei para a encarnação está ocorrendo a contento? Eu estou fazendo de tal sorte que eu evoluo? Nós evoluímos? Ou está como aquele carro patinando na areia, ou não sai do local? E Deus, na sua infinita bondade, vai dar oportunidade N para que nós evoluamos. Nós evoluímos. Ora, se nesta existência, e veja que eu não estou falando vida, vida nós temos uma, Deus nos criou simples e de uma certa forma ignorante no que tange o aspecto do saber, porém, com uma vida só. Fomos criados, em termos evolutivos, de forma linear. À medida que angariamos conhecimento e jogamos para dentro de nós, vamos evoluindo. Uns
vai deste ponto A ao ponto B, e esse ponto B vamos denominar nesse momento como os mundos perfeitos, mundos dadivosos. Porque hoje, atualmente, nós estamos mais próximo da primitividade, que antes de nós tem o mundo primitivo, e nós estamos no mundo de prova e expiação, do que o topo, onde seremos co-criadores, seremos assessores direto de Deus. Então, veja, meus irmãos, que aqui é um mundo de provas e de expiação. De provas e de expiação, porque ainda somos grossos, precisamos lapidar, somos ásperos, temos muita coisa, de uma certa forma, a melhorar. Mas, para alcançar essa perfeição, porque nós estamos aqui para progredir, para evoluir, mas para alcançar essa perfeição, temos que sofrer provas, vicissitudes corporais. Mas para aí, Décio, precisamos sofrer para aprendermos. Esse sofrimento, algumas vezes, nos são impostos porque nós, de uma certa forma, somos estáticos, não queremos. E Deus, na sua bondade, muitas vezes ocorre um vendaval, uma guerra. Por que isso? Até uma guerra traz evolução? Traz. Se nós notarmos, em 1919, a Primeira Guerra, 1945, a Segunda Guerra, esses países, sobretudo a Alemanha, Japão, o próprio Estados Unidos, evoluíram substancialmente. Mas Décio, matou-se 19 milhões de pessoas na Segunda Guerra e você fala que houve. Quer dizer, são desígnios divinos para que dá um impulso na evolução das pessoas. De duas, uma. Ou a gente evolui pela dor ou pelo amor. Mas, normalmente, e nós, como estamos vinculados à matéria e sentimos mais cômodos, mais acomodados, então a gente precisa, ocasionalmente, tomar uma sacudida, né? Ou seja, a divina providência dar-nos uma sacudida. Eu quero aqui ressaltar, meus irmãos, que essa é uma sala interativa. Eu gostaria, e aqui o que é proibido é proibir, né? Não existe, não existe pergunta, não existe pergunta cabeluda, pergunta boba, ou pergunta não inteligente. Toda pergunta pode ser formulada. Eu até, assim, prefiro, porque nós preparamos, contudo, para não ficar totalmente engessada ou parcialmente engessada, podem perguntar, sim. Muito bem. Então, nisso é que dá esse sofrimento, ele pode ser uma expiação, que são essas vicissitudes corporais, ou pode ser, muitas vezes, uma prova. E a evolução está no espírito suportar com denodo, com paciência, né, essas provas. Aí dizem o seguinte, que normalmente o espírita, certa pessoa chegou e falou para mim o seguinte, olha, Décio, eu de uma certa forma, eu não gosto muito do espiritismo, não, porque o espiritismo é uma doutrina de sofrimento. Não é de sofrimento. A gente muitas vezes sofre porque distancia das leis divinas que está dentro de nós. Tem necessidade de encarnação o espírito que, desde o princípio, seguir o caminho do bem? Isso está lá no Livro dos Espíritos, 133, né? Os mentores responderam a Kardec, né? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus é justo. Não podia fazer feliz uns, não poderia fazer feliz uns, sem fadiga e trabalho, consequentemente, sem mérito. Ora, se já fizesse perfeito,
se nos fizesse de forma perfeita, não passando por essas vicissitudes e sabendo tudo, que mérito teria esta evolução? Então, aí que, de uma certa forma, explica esse distanciamento. Eu na minha estultice, eu na minha burrice, e o meu vizinho, aquela pessoa, a Rita, a Elisa, a Maria, muito mais evoluída do que o Décio, a Eliane nem se fala. Ora, gente, então, aí é que está o diferencial. Mas vamos olhar para aquele que ainda está atrasado no seu processo evolutivo, nós temos que dar a mão. Hoje mesmo, eu assistindo a televisão, onde falava do passamento da morte física do cantor Calbi Peixoto, e a gente via constantemente as pessoas, olha que perda, que tragédia, que coisa ruim, mas no sentido de perda. E nós, como acreditamos e advogamos uma vida pós-morte, somos sabedor que essa sim é uma perda, mas uma perda física, uma perda temporária, né? Em que, diante da eternidade, logo, logo nós vamos encontrar novamente. Então, ficamos tristes? Sim. Quando doente, querido, quando a pessoa, mas é uma tristeza porquanto nós somos sabedores que a vida normal, a vida real, é a vida espiritual. E para lá todos nós iremos. Todos nós iremos. Tem necessidade da encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Foi perguntado, né? Kardec, a espiritualidade, respondeu que sim. Todos são criados simples e ignorantes. É através das lutas, das tribulações, das vicissitudes, das agruras, vamos dizer assim, é que efetivamente nós evoluímos. É aquela sacudidela, né, que eu referia. Então, na verdade, mas aí, Kardec, ele era muito arguto, muito inteligente. Aliás, nós já falamos em estudos anteriores, e aqui é bom ressaltar, que Kardec, na verdade, ele era um desses espíritos memoráveis, notáveis, eminentes da codificação, que trouxe a codificação. Naturalmente, ele veio adredemente preparado de forma antecipada para fazer a codificação, mas ele pertence, como um espírito já bastante evoluído, à pleiade de espírito responsável por essa codificação. Mas então, os espíritos dizem, de que serve aos espíritos ter seguido um caminho do bem? Se ele precisa sofrer, se ele precisa. Aí a espiritualidade respondeu a Kardec. Chegam mais depressa ao fim. Ademais, as aflições da vida são muitas vezes consequência da imperfeição do espírito. Quanto mais o espírito é evoluído, quanto mais evolui na escala evolutiva, né? E nós já estudamos aquela escala, as 10 escalas divididas por Kardec, ele não precisa especificamente sofrer. Eu costumo, inclusive, nessas prédicas, falar o seguinte, que muitas vezes a gente, andando descalço, e precisa um espinho ou um caco de vidro a cortar o nosso pé, a ferir, a magoá-lo, para quê? A gente sente a necessidade do calçado propriamente dito. Então, na verdade, a rigor, qualquer malefício, entre aspas, porque não há malefício, tudo é perfeito, existe com o fim princípio de nos impulsionar, de nos mover à evolução. Quer queira, quer não, nós seremos ainda um dia perfeitos. Seremos
puros, seremos, vamos dizer, um Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá. E, para a perplexidade de alguns aqui, seremos Jesus. Evidentemente que quando formos de uma evolução tal quanto o nosso irmão Jesus, naturalmente, ele que tem, a Terra tem 4,5, 4,7 bilhões de anos. Quer dizer, ele, nessa época, já era um espírito evoluído. Imagina agora. Então, nós teremos um orbe, um planeta para administrar. Olha que coisa bonita. A evolução, ela não cessa. No entanto, ressaltando o quê? Jamais seremos Deus, né? Porque Deus é evolução completa, absoluta. Nós somos a criatura. Nós, o Criador, efetivamente tem a perfeição e evolução absoluta. A doutrina da reencarnação, isto é, a doutrina que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nola indica e os espíritos ensinam. Allan Kardec está no Livro dos Espíritos, né? Por quê, meus irmãos? Na verdade, o que se explica numa família, ou mesmo duas crianças gêmeas congênitas, um tem um pendor virtuoso para as artes, vamos dizer assim, o outro é voltado e pode até virar um assassino e tem pendor. Dá tudo certo para ele, para mim nada encadeia. Você, ao ler uma poesia, ao fazer qualquer tipo de estudo, há uma absorção extraordinária. O Décio, comportando-se como tal, é uma obtusidade mental total, não absorve nada. Ora, então, aí significa que eu, você, nós trazemos de vida pregressa, de vida pretérita, de vida passada, um conhecimento. Nós trazemos um conhecimento. Kardec é interessante, ele fez uma metáfora e eu achei até bastante interessante. Colocou-se 1.000 pessoas num determinado, conseguiu juntar-se 1.000 pessoas num determinado local, e essas 1.000 pessoas tinha gente de 1 a 80 anos. Naturalmente, tinha espíritos encarnados, né? Aliás, quando nós falamos espírito encarnado, Kardec formulou o questionamento: o que é a alma? É um espírito encarnado. A própria espiritualidade respondeu isso na questão 134. Então, esse número de pessoas, se você pudesse, e efetivamente, levantar o véu, aquilo que, de uma certa forma, embaça, né, obnubila a vista das pessoas, se você pudesse levantar o véu, você veria que aquele ali estudou mais, aquele outro tem uma determinada experiência, aquele outro é, de uma certa forma, ignorante no que refere ao saber, o outro ali é sábio, o outro já teve só o conhecimento, mas isso é no decorrer de uma vida. De uma vida, não, de existência, porque vida, conforme dissemos, só tem uma. De uma existência, de dezenas de existências, porque não iluda, meus irmãos, nós aqui somos espíritos milenares, e com certeza já passamos por dezenas, centenas, em vários mundos. Ah, mas
fulano de tal é bruto, fulano de tal não vai. Ele, de uma certa forma, tudo ele é recrudescido. Então, vai sofrer mais. Porque as leis de Deus estão onde? Está em nossa consciência. E só somos infelizes quando da mesma nos afastamos. Quando da mesma nos afastamos. Voltar, entrar numa fila e para voltar a reencarnar novamente. Ora, então nós temos que aproveitar. Quando nós fazemos aquela oração, eu agradeço a oportunidade dessa reencarnação. Isso aí não deve ficar só em palavras. Deve vir do coração. Porque aqui nós estamos resgatando um débito. É como se fosse uma duplicata, meus irmãos. Deus, em sua dádiva, em sua bondade plena, nos deu e nos dá constante e diariamente essa oportunidade. Então, quando sofremos com paciência, com resignação. Se estamos tomando a medicação conforme o prescrito pelo profissional, se estamos fazendo a coisa de forma adequada e, de uma certa forma, eu não vejo que tenha evoluído, vamos resignar, porquanto estamos pagando uma dívida, estamos resgatando um débito. E não é bom quando nós somos devedor e vamos lá e resgatamos esse débito? Então, devemos até ficar satisfeito quando do sofrimento. E tem no próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, né, um capítulo falando relativamente a essas pessoas sofredoras, aos que sofrem, aos que padecem, aos que são injustiçados. Isso está no Sermão do Monte. Certa feita, Gandhi disse o seguinte, que foi tão perfeito o Sermão do Monte que, se perdesse todos os demais apontamentos e os ensinamentos do cristianismo e ficasse tão somente o Sermão do Monte, não teria perdido nada, ou teria perdido muito pouco. Então, não é? Eles falam, não, Deste, mas o Espiritismo, vocês falam em evolução através do sofrimento? Não. Através do sofrimento, quando a aspereza, a impureza, a inferioridade minha é grande. Mas eu não preciso sofrer para evoluir. Falamos no início que precisamos, ocasionalmente, levar uma sacudida. Precisamos, ocasionalmente, tomar um empurrão. Para quê? Para que coloquemos o carro nos trilhos, né? Para que coloquemos o carro nos trilhos. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raça, de casta, pois mesmo o espírito pode nascer rico ou pobre, pode nascer, no caso, mulher, homem. Desaparece tudo, né? Novamente, a palavra impor, a palavra, o verbo imperativo. Deus impõe a encarnação com o fim de fazê-los, os espíritos, né, chegarem à perfeição. Para uns, para outros, missão. Mas, para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes do corpo. Nisso está a expiação. Então, meus irmãos, a expiação, de uma certa forma, leva-nos ao sentido, ao viés do sofrimento. Mas não precisamos sofrer, repito, para sermos felizes, né? Podemos, com resignação, e a gente, veja bem, deixa eu citar uma pessoa aqui, Madre Teresa de, não, Irmã Dulce, aqui no Brasil, lá na Bahia, aquela pessoa frágil, simples, magrinha, parece-me que um pulmão só subia aqueles morros da favela e ia, e curar a Bahia para tirar, limpar uma ferida, fazia, gente, que força que ela arrumava. Tem pessoas que alimentam de uma
um copo de leite, uma banana, alguma comida que para nós precisávamos comer muito mais. Mas é o amor, é a força, é a dádiva divina atuando em função daquela pessoa que faz o bem. Então, nós podemos, e Jesus diz, vós sois deuses. Fará o que eu fiz e muito mais. E nós somos, porquanto Deus está dentro de nós. Assim disse o meu Pai. Jesus, ele fala assim, o meu Pai, quando ele vê o Pai, conforme ele propriamente vê. Ele diz o seguinte, o vosso Pai. Quando ele diz dessa forma, o vosso Pai, é conforme eu, Décio, a Rita, a Elisa, a Rosângela. Nós temos duas Rosângelas, né? A Araújo e a Felício. As Rosângelas veem Jesus, veem Deus. E algumas vezes ele fala, nosso Pai. Aí é como filho, como nosso Pai. Então, o meu Pai é como eu vejo, no caso de Jesus, vosso Pai como você vê e o nosso Pai como nós vemos. Né? Evidentemente, pela superioridade crística, o Espírito íncito naquele corpo, Jesus, ele não veio de forma fluídica, como algum segmento da nossa doutrina assim até advoga, ele veio de carne e osso, Maria, Virgem Maria teve grávida, veio, nasceu, etc. Então, isso ocorreu. Dando sequência aqui, a encarnação é necessária ao duplo progresso, moral e intelectual. Moral e intelectual. E veja bem, Emmanuel, naquele livro Pensamento e Vida, ele tem uma metáfora que eu acho fenomenal. E, com certeza, todos nós já ouvimos essa metáfora. Ele diz o seguinte, que neste viajor do anjo, do átomo ao arcanjo, dos mundos primitivos aos dadivosos, é como um pássaro de duas asas. Uma asa da sabedoria, da ciência, uma da ciência e outra da sabedoria, da moral. Então, da moral e da ciência. Você, o pássaro, para voar, ele necessita, de uma certa forma, manter-se equilibrado. Evidentemente que, se bater uma asa mais, desequilibra. Por isso, e não necessariamente, nós necessitamos fazer a evolução. Por igual, pode acontecer de eu evoluir mais no campo filosófico, mais no campo científico, e na encarnação posterior, evoluir no que refere-se ao campo moral. Mas o importante é que um pássaro não voa com uma asa só. Veja bem, a Beth, ela coloca, a Beth não, coloca para nós aqui, a Rosângela Araújo, ela coloca aqui, eu ia fazer essa pergunta, se Jesus também sofreu as vicissitudes do corpo. Justamente, Rosângela, tem certas pessoas, a vicissitude ainda pior que ele sofreu, foi revestir de um perispírito grosseiro para encarnar. Veja que ele não reencarnou, para encarnar na Terra. Essa foi, porque somos sabedores que, à medida que o espírito vai evoluindo, ele, de uma certa forma, o seu modelo operacional biológico, o MOB, o perispírito, aquilo que envolve o espírito, vai pela mesma forma, também tornando menos denso, mais etéreo. E ele, para encarnar aqui na Terra, teve de revestir de um perispírito muito grosseiro. Ele sofreu as dores, porque senão haveria uma mentira muito grande. Se foi tudo de forma fluídica, igual um grande escritor assim colocou, de uma média austríaca, seria uma grande mentira.
o choro das pessoas, a gravidez de Maria, ele carregando a cruz, subindo o Gólgota, então seria, pela mesma forma, tudo um grande engodo, uma grande mentira. Eu afirmo e advogo o princípio de que carne e osso, como uma grande, ou talvez um percentual superior a 90% do movimento, também assim advoga. Há pessoas que advogam que o seu corpo foi fluídico. Ele é um ser puro, Maria não ficou grávida, fluidicamente, mas não é o caso aqui, né, meus irmãos? O progresso intelectual e o progresso moral raramente marcham juntos, como nós dissemos. Mas o que o espírito não consegue em um dado tempo, alcança no outro. Por que isso ocorre? Porque, na verdade, Deus é dadivoso, a divina providência é extraordinária. Se eu morrer, não fiz o bem, me aproximei dos vícios, distanciei da virtude, vou para, digamos, o inferno, e ficarei eternamente consumindo pelas labaredas do fogo? Ora, gente, eu, na condição de pai, nós falávamos anteriormente, dou condições, outras, N condições para meus filhos. Eu os perdoo, eu dou condições de eles levantar, claudicou, mancou, tergiversou naquele ponto. Vamos fazer dessa forma. A gente orienta. Se você, na condição de mãe, faz isso, imagina Deus. E dar esta oportunidade é através do processo reencarnatório. É através do processo reencarnatório, vivendo outra experiência e resgatando, né, naturalmente, outros débitos. Olha a história da duplicata. A história da duplicata. Muito bem. Temos também, com relação, os espíritos ocupam perpetuamente a mesma categoria? Ele fica sempre naquele, de hipótese alguma. À medida que vai evoluindo, passa de uma categoria para outra. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas. Então, o espírito, no seu processo de encarne, no seu processo de encarnação, jamais retrograda, jamais volta atrás. Ou seja, eu posso, na condição de um chefe, de um executivo administrador, como, de uma certa forma, eu fui um títere, um rei, um déspota, mandava de forma muito autoritária, eu posso vir em uma reencarnação como aquele cidadão subordinado e seja o primeiro subordinado. Ou eu sou menos evoluído? Não. Mas justamente eu vi para quebrar a minha arrogância, para, de uma certa forma, tirar esse nariz empinado, para eu saber ser humilde e acatar ordens. Então, na verdade, eu vim nessa encarnação como um escravo, porquanto anteriormente eu fui um vassalo, eu fui um senhor de engenho e maltratava. Então, agora eu estou vindo como escravo para saber efetivamente a dor do mandar de forma despropositadamente, né? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios, cuja execução Deus confia. E, além do mais, nós, de uma certa forma, nós planejamos. Nós planejamos isso na reticidade. Provas da reencarnação. Relativamente às provas da reencarnação, as provas da reencarnação, meus irmãos,
As qualidades inatas trazem consigo, constitui uma prova que já viveram e realizam certo progresso. Ora, que qualidades inatas são essas? Muitas vezes, de tenra idade, já tem propensão e tem um vigor para, por exemplo, tocar um piano, tem para pintura. Então, aquela qualidade inata, ou seja, intrínseca, dentro de si, é uma prova da reencarnação. É uma prova da reencarnação. As lembranças, porventura, espontânea, né, provocada de existências passadas, muitas vezes você lembra, oh, isso aqui, igual aquele filme, Outra Vida, né? A senhora sempre lembra e tem, parece-me, que quase que um desdobramento, e ela percebe, no outro país, que aquele senhor de 90 e poucos anos, na verdade, era um filho, e o marido de outra existência batia, né, nela, a usava muito, de uma certa forma assim, né, de maneira forte, a sofregava, batia, e ela, em desdobramento, percebeu e viu que tinha essas crianças. Quer dizer, é um pensamento, é uma prova da reencarnação. Também é uma prova da reencarnação. Os ditados mediúnicos, as psicografias, pode caracterizar uma prova da reencarnação. É bom também, meus irmãos, muitas vezes esses pensamentos, eles não são totalmente um desdobramento do espírito, mas muitas vezes uma imaginação sua. Olha, eu estou vendo isso, ocorre também naquilo que nós falávamos em evidência. Eu estou vendo isso, eu estou deparando com esse sistema, eu estou vendo essa situação, e, na verdade, não trata de um médio vidente, trata de uma imaginação da pessoa. Eu imaginei, né, ideoplastizei aquilo, e acho que estou vendo. Isso aí é muito erros, tem erros, sobretudo nessas sessões, reuniões mediúnicas e meio com espírita, assim, renomados. É uma forte imaginação. Então, dessas, Hernani de Andrade diz que dessas imaginação de vidas pretéritas, vida passada, 5% praticamente que deve se relevar. O restante é da imaginação propriamente dita. Perguntareis naturalmente como é que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos, outros jovens, instituindo uns e outros ainda, instruídos uns e outros ignorantes. Isso aí é naquele aspecto quando falávamos quando Kardec reuniu aquelas 1000 pessoas, né? Ao desnudar, ao tirarmos o véu, a gente verifica que o espírito tem uma vida milenar. Tem uma vida milenar. A moldura social, muitas vezes, é diferente, mas no quadro do trabalho e da luta, a consciência é a mesma, com a obrigação de aprimorar-se ante a bênção de Deus, para